Privar pessoas da liberdade, transformá-las em mercadoria e submetê-las a castigos para forçá-las ao trabalho. Não existe argumento capaz de justificar a escravidão do ponto de vista ético ou moral. Há indícios de que ela é praticada desde as primeiras civilizações e, apesar da abolição internacional, ela sobrevive como prática ilegal que submete suas vítimas a abusos não tão diferentes daqueles dos feitores que açoitavam a mercadoria embarcada nos navios negreiros. Entre os séculos XV e XIX, até a onda abolicionista, de 10 a 12,5 milhões de pessoas foram trazidas da África para as Américas em condições precárias. Tão precária que a metade dos escravos embarcados chegavam mortos ao seu destino. Eles eram transformados na prática em objetos, perdiam família, raízes e eram submetidos a castigos medonhos. E muitos problemas econômicos e sociais que até hoje assombram a América Latina são frutos do tráfico de escravos. Seja bem-vindo à História na Veia. Nesse vídeo eu vou falar de uma curiosidade que é sobre o último país que aboliu a escravidão. E esse país foi a Mauritânia, que fica no noroeste da África. A abolição aconteceu oficialmente em 9 de novembro de 1981 e só passou a ser considerada ilegal em 2007. Quer dizer, esse país há 30 a 40 anos atrás, a escravidão acontecia de forma normal, comum. E ele é um país formado por mouros e negros muçulmanos, e eles escravizaram os africanos capturados por árabes entre os períodos de guerras. E mesmo após a aprovação da lei, infelizmente a escravidão continua a existir no país. Estima-se que 20% da população de 3,2 milhões de pessoas vivam nesse regime. Em contrapartida, por incrível que pareça, o primeiro país a abolir o escravismo foi Portugal, em 1761. E detalhe, quem fez essa lei teria sido o Marquês de Pombal, só que ela acabava com a escravidão apenas em Portugal, na metrópole, e nas suas colônias que estavam na Índia. E no Brasil a escravidão se manteve até 1888, muito tempo depois da sua independência, que foi em 1822. E a escravidão, basicamente falando de forma bem clara e simples, é quando um ser humano passa a ser propriedade de um outro ser humano. A ONU considera qualquer tipo de tráfico humano como escravidão. Inclusive, ela teria ficado extremamente preocupada com a mudança que ocorreu recentemente na legislação trabalhista brasileira. Por exemplo, antigamente, condições degradantes no trabalho e jornada exaustiva era considerada trabalho escravo. Agora não. Todos nós sabemos que em pleno século XXI ocorre sim bastante trabalho escravo no Brasil, principalmente na zona rural. O agronegócio é o setor da economia que mais recruta pessoas a trabalharem em situações parecidas com a escravidão. E a região que mais se concentra trabalhadores escravos é o norte do Brasil. Agora eu vou fazer um ranking dos lanterninhas sobre os últimos países que aboliram a escravidão. Em primeiro lugar, disparadamente, logicamente, temos a Mauritânia, que aboliu em 2007. Em segundo, a Arábia Saudita, em 1962. Terceiro, a Etiópia, em 1942. Quarta, Zanzibar, em 1897. Em quinto lugar, o Brasil, em 1888. Em sexto, Cuba, em 1886. E se você gostou dessa curiosidade, dê essa curtida marota, comente e compartilhe. Ajude a crescer o canal. Abraços!